comentário de Cristiano Oliveira. Fala, Oliveira, bom dia. Tudo bem? Saudações, bom dia a todos. Estivemos ontem diante do pior jogo do Inter sob o comando do Mano Menezes. Um jogo em que as coisas não aconteceram, um jogo em que nada deu certo para o Inter. É uma semana de decisão para o lado colorado da força, uma semana de Sul-Americana, né? Teve 0-0 na ida contra o Melgar e a decisão agora na quinta no Beira-Rio contra, evidentemente, o próprio Melgar. Mas no meio do caminho tinha um Fortaleza pela frente, o Fortaleza que ficou com 10 jogadores em campo desde o minuto 30 de jogo, numa expulsão, ao meu ver, exagerada, para não dizer ridículo, do Romarinho, jogador do Fortaleza, pois nem assim o Inter conseguiu jogar bem, nem no 10 contra 11. Já é o segundo evento nesse campeonato em que o Inter fica com um jogador a mais em campo desde o primeiro tempo e não consegue vantagem. Contra o Botafogo ele até abriu 2-0 e tomou a virada dentro do Beira-Rio, e ontem tomou 3-0 fora de casa, uma goleada para o Fortaleza, um time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, em que as coisas não funcionaram. O Inter entrou com um time misto, e o time que terminou o jogo é um time bem parecido com o que vai entrar em campo quinta-feira contra o Melgar. Um time com Edenilson, um time com Depena, um time com boa parte dos seus jogadores considerados titulares. Preservados ontem a rigor, Wanderson, Gabriel, o Daniel, goleiro e o Mercado. Os demais todos acabaram jogando e o Inter foi muito mal contra o Fortaleza, tomou 3-0. E a impressão que eu tive comentando o jogo é que o Fortaleza sempre esteve mais perto de fazer mais um gol do que o Inter de descontar. Fator Voivoda? Fator Voivoda? O Voivoda é muito bom, né? No início do programa, não aprenderam a lição que o Jorge de Jesus deixou aqui do Brasil. De preservação. Não tem que preservar. O Flamengo, ele botava o time inteiro em campo e tinha bons jogadores. Se quisesse alterar, trocar, poupar um jogador, ele tinha alternativas muito boas no banco de reserva, mas ele botava sempre o time titular em todas as competições. Aí que tá, ele sempre preservava, na verdade, mas ele preservava um, no máximo dois, e aí saía, tu nem percebia. Por exemplo, tinha uma decisão de Copa do Brasil ou Libertadores na quarta, ele ia pro jogo de domingo sem o Rafinha. Aí no jogo seguinte já voltava o Rafinha. No outro jogo ele tirava o Everton Ribeiro e mantinha o time titular. No outro jogo, tirava a Arrascaeta, mas deixava de volta a Rafinha, de volta a Everton Ribeiro. Era sempre um que ele tirava, no máximo dois. E aí nunca descaracterizava, né? O Mano tentou fazer isso ontem, mas acabou não conseguindo. Nada funcionou pro Inter ontem. O Mano tanto não funcionou, que eu nunca tinha visto isso no intervalo técnico fazer 4 substituições. O Mano fez 4 trocas no intervalo do jogo já. E a virada tava quanto placar? 1-0. 1-0. E o gol do Fortaleza, o primeiro, já foi no 10 contra 11. E não tirou o zagueiro lesionado desde o primeiro tempo. Não, tirou no segundo daí, né? Tirou quando o cara já não conseguia mais ficar em pé. Tirou o Kaique Rocha. E até foi curioso, porque é o seguinte, porque o Mano ia colocar o Maurício. A TV mostrou o Maurício tirando o colete pronto para entrar. Aí tem um jogador do Inter que chama o Mano e aponta pro Kaique Rocha. Mano, ó, o cara não consegue caminhar. Como é que tu vai botar mais um meia? Aí o Mano botou o Depena e recuou o Johnny pra zaga. Aí, bom, o Johnny como volante já não é grandes coisas, como o zagueiro foi um horror, né? O Inter conseguiu tomar um gol de lateral, que a bola passa por cima do Johnny, o Johnny não sabe, como diz a música, se vai, se fica, se fica, se vai. A bola passou por cima dele, o cara entrou e fez o gol. O jogador chamado Hércules, do Fortaleza, entrou e fez o gol. Só para acrescentar, né? Só para acrescentar. Primeiro o jogo, eu vi o segundo tempo, não vi o primeiro tempo, nem o gol de falta, nem em repetição. Vi o segundo tempo. Foi uma vitória de treinador e um time que entrou em campo para jogar uma decisão. Todos os jogos pro Fortaleza são decisivos porque ele tá no Z4, a torcida comprou a briga, né? Mais de 40 mil pessoas. Muito afim. Tanto que simbolicamente, ontem eu fugi um pouco do script na nossa votação de melhor em campo. O melhor em campo que eu votei e acabei, o Magno acabou vindo comigo nessa e acabou sendo eleito melhor em campo, Voivoda. Eu votei no técnico do Fortaleza como melhor em campo. A gente geralmente escolhe jogador, né? Eu fugi um pouco do script porque foi uma vitória também do treinador. O Fortaleza, ele nos últimos jogos mudou seu esquema tático, ele não joga mais com 3 zagueiros. Ele tem um lateral argentino chamado Brites, o cara da direita. Ele corre que nem um doidinho, cara. Tem 30 anos, parece que tem 16 correndo. Torcida empolgada, né? Só tem uma torcida para mim que é a mais admirável do Brasil, que é a torcida do Santa Cruz. Ele deu 40 mil pessoas no estádio. Os caras não têm jogando na Série C, na Série D. D.
40 mil pessoas no estádio. São fantásticos. É impressionante. O torcedor do Fortaleza botou 40 mil no Castelão ontem também, foi uma festa muito grande. O Fortaleza começou a recuperar, né? Já era o lanterna do campeonato, aí foi subindo 19º, 18º, já é o 17º. Tem uma dúvida que não cai. E se ganhar o próximo jogo, ele pode já escapar do Z4. Acho que não cai. Acho que não cai porque tem treinador. Tá? Eu tinha uma dúvida que era a seguinte, eu não sei se o Fortaleza não começou a se recuperar tarde demais, mas a tabela mostra que não, que tem tempo ainda. É delicada a situação, mas... Um que está em queda livre é o São Paulo, né? O São Paulo chegou a ser líder esses dias do campeonato, já é o 11º, está na segunda página, 5 pontos do Z4. Acho que não cai o São Paulo, mas de todo modo... Preocupa muito a Juventude, o nosso né? Juventude aqui, não, né? Esse deu, né? Esse não deu. tem mais. Esse perdeu para o América Mineiro em casa. Que pena. Deixa eu só aproveitar, porque eu ouvi na sexta-feira que tu colocaste do Guimarães, aquela ponderação que eu fiz, por que o Daniel tirou 9,5 quando ele foi perfeito no jogo? Sim. Aí, porque o jogo era contra o Atlético Mineiro, se fosse contra o Real Madrid, era 10. Isso. Não, a análise está sendo feita no jogo contra o Atlético Mineiro, não é análise contra o Real Madrid. Contra o Atlético Mineiro ele foi perfeito, então ele tem que ter 10. Não tem essa. Porque... Mas é um critério, né, Dirandinho? Não, mas é um critério que para mim não convence. Para mim não convence. Porque eu não participo do jogo. É a mesma coisa, aquele troço assim que diz assim, ó, o chute que foi dado lá, que o goleiro defendeu, se foi do Messi, ele tirou nota 10. Agora, se foi do Neto Berola, ele tira nota 8. Mas o desempenho que ele teve para tirar aquela bola no ângulo foi o mesmo. A dificuldade é o mesmo. Tu quer participar hoje, amanhã, ou quarta do ganhador? Não, falando de crise técnica, né? E Grêmio e Guarani? Estamos falando de futebol, né, Nestor? Estamos falando de futebol. Né? Só uma informação para esclarecer aqui. Não, fala do segundo tempo. O Fortaleza, esse que tocou 3 no Inter com 10 homens em campo ontem, ele ganhou os 2 últimos jogos, ele está apenas 1 ponto de quem está à frente dele. Na próxima rodada, ele tem o chamado Clássico Rei contra o Ceará. E vai ser daquele clássico de multidão e tal. Se ele ganhar, ele já, como disse o Oliveira, ele tá fora. Ouvinte premiado. Então, não é que tu não fizesse referência que é o clássico, né? Não fiz referência, tem razão. Esse é um dado relevante, porque ele, ao ganhar o clássico, se ele vier a vencer, ele tem 2 vitórias. A vitória na posição, na tabela, e a vitória contra um adversário tradicional. Então, para ele, Fortaleza, a próxima rodada é mais uma decisão, mas com um outro contorno ainda. Agora, tem algumas coisas no Inter, assim, ó, que precisam ser revistas, tá? Que já deveriam ser revistas há mais tempo e que ontem ficou ainda mais claro. Esse David, ontem eu brinquei no vestiário e até vi que repercutiu nas redes sociais que eu falei. O Inter tomou uma bela embuchada com esse David, né? Os caras empurraram ele pro Inter por 12 milhões de reais, o Inter, eu vou... Não, embucharam o Inter. Esse David não joga rigorosamente nada. Não dá para devolver pro Fortaleza? Não dá para devolver. Até pode, perdeu os 12 milhões, né? Mas, bom, já que não vai conseguir vender para ninguém mesmo... Tu acha que teve repercussão na rede social? Repercussão teve a declaração do Salzano sobre a presidente. Não, a declaração do Salzano repercutiu, inclusive, na reunião vocês estão com dor de cotovelo com o Salzano. Para mim, o Salzano foi o fato da semana no programa de vocês. O Salzano disse que elogiou os atributos físicos da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. E aí o presidente... Aí teve a reunião dos presidentes dos clubes na CBF. E o Salzano era o assunto. E o Salzano foi o assunto, porque um presidente de um clube... O presidente do Inter levou para a reunião, tem um repórter no Sul que falou de ti essa semana e tal, eu não consigo olhar para ti sem lembrar dele. Aí, como assim? Aí os 20 presidentes de todos os clubes da Série A ficaram sabendo da declaração do Marcelo Salzano. Todos acompanharam a declaração. Eles na rede social, você... aqui, ó, Salzano 10, vocês 0. É uma grande figura. E esse David aí que o Inter trouxe do Fortaleza, ele não é ponta esquerda, ele não é centroavante, ele não é ponta direita muito menos, meia menos ainda, ele não tem... Ou seja, não é coisa nenhuma. Não é coisa nenhuma. O Inter, o Inter que fez boas aquisições no mercado, Depena, Wanderson, Pedro Henrique, mas essa aí do David... E um grande amigo meu fez uma declaração polêmica, o Renato Simon, que ele é gaúcho, mas mora em Santa Catarina. Ele disse que o Campas, se fosse da base do Grêmio, todos nós pediríamos para ele jogar. Ele veio por um valor alto e todo mundo espera muito dele num time desencaixado. Ele acha que o Campas é bom jogador. Depois de ele conversar muito tempo comigo, me convenci da tese dele. O Campas, para mim, é um jogador
muito aproveitável. E numa circunstância favorável, jogará bem. Não. Nunca. Olha o que ele falou. Veio com ele disse o seguinte: se o Campaz é da base do Grêmio, então todos olha que jogador bom que tá pintando aí pro Grêmio, etc. E tal. Fechou, até às 11. Para fechar, a frase do final de semana foi de Anderson Daronco, né? Disse que a arbitragem brasileira é uma das melhores do mundo. Uma rodada em que os caras inventaram pênalti. E aí um cara atrás dele gritou assim: em que mundo tu vives? Não, eu fui pesquisar quantos países existem hoje no mundo. São 197. Eu acho que o Brasil está entre as 195 melhores do mundo. Agora aqui o nosso futebol também é danado. Dá um lance, o juiz marca uma falta, vem 500 para cima dele. Mas ele só vem porque o juiz não se dá o respeito, Jurandir. Os mesmos caras, quando vão jogar na Europa, não fazem isso. Dá o pênalti, pô, aquilo ali, o cara vai um monte de Néstor, argentino, Pitana, apitando, é um clássico. O Néstor, ele não fala, não abre a boca. Ontem... Só na pita faz. Aqui os dirigentes ficam xingando a arbitragem, fingindo que estão falando com outras pessoas. É um absurdo. Essa cena também. E vocês querem que dê certo? Querem que dê certo? Não tem como dar certo. Genial. 1-0. É Salzani e o dirigente simulador. Então tá bom. Boa semana a todos. Pedro Carreto, Rispoli Veículos informa, 10 horas marcou o eletrônico, Rispoli cada vez melhor, são mais de 50 anos de tradição no ramo automotivo, Barão, esquina Ipiranga, 3336-1818, 3336-1919, rispoli.com.br é o site, uma plataforma